Capítulo 15. Estácio levantou-se ao amanhecer. Uma vez pronto, quis surpreender a tia e a irmã com uma lembrança sua, e escreveu numa folha de papel estas simples palavras: até a volta, 6 horas da manhã. Dobrou-a e foi pô-la sobre a mesa de costura de Dona Úrsula. Dali passou à sala de jantar, depois à varanda. Aqui chegando, deu com os olhos em Helena, que o esperava ao pé da escada. Silêncio! Disse graciosamente a moça. Não faça espantos, que pode acordar titia. Vim saber se você precisa de alguma coisa. De nada, respondeu Estácio comovido. Mas que imprudência foi essa de se levantar tão cedo? Cedo. O sol não tarda a cumprimentar-nos. Adeus. Muitas recomendações. Eugênia. Não lhe falta nada, não é assim? Nada. Estácio recebeu a mão que Helena lhe estendera e ficou a olhar para ela. Olhe que é tarde. Dizendo isto, Helena apertou-lhe a mão e procurou retirar a sua, Estácio reteve-a. Se soubesses como me custa ir. São apenas alguns dias. Valem por meses, Helena. Adeus, não te esqueças de mim. Escreve-me, que eu escreverei logo que chegar. Não faças imprudências, não saias a passeio enquanto eu estiver ausente. Adeus. Adeus. Estácio quis dar-lhe o abraço da despedida, mas a moça, menos ainda com a palavra que com o gesto, fê-lo recuar. Não, disse ela afastando-se, as despedidas mais longas são as mais difíceis de suportar. Recuou até a porta da sala de jantar, fez um gesto de despedida e entrou. Estácio desceu a custo as escadas. Helena viu-o descer e sair, depois subiu cautelosamente ao seu aposento. Ali sentou-se alguns minutos, pensativa e triste. Ergueu-se enfim, vestiu rapidamente as roupas de montar, colocou o chapelinho preto sobre os cabelos penteados à ligeira, e desceu. Na chácara esperava a Vicente, com a égua ajaezada e pronta. Helena montou sem demora. O pajem cavalgou uma das 2 mulas que havia na cavalariça e os 2 saíram a trote na direção da casa do alpendre e da bandeira azul. A casa estava ainda silenciosa, porta e janelas conservavam-se hermeticamente fechadas. Helena apiou-se e bateu de mansinho, repetiu as pancadas progressivamente mais fortes. Ninguém lhe respondeu. Helena impaciente rodeou a casa, mas parece que achou igualmente fechadas as portas do fundo, porque volveu logo. Colou o ouvido à porta e esperou. Quando lhe pareceu que era baldado o esforço, tirou da algibeira um lápis e um pedacinho de papel, colocou o pé no degrau de tijolo e sobre o joelho escreveu algumas palavras, dobrou depois o papel e introduziu-o por baixo da porta. Esperou ainda alguns minutos, caminhou para a égua, montou e regressou à casa. Vinha triste e pensativa. A égua, a passo vagaroso, não sentia o esforço da cavaleira, que a deixava ir, frouxa a rédea, inútil o chicote. O pajem levava os olhos na moça com um ar de adoração visível, mas, ao mesmo tempo, com a liberdade que dá a confiança e a cumplicidade fumava um grosso charuto havanês, tirado às caixas do senhor. Dona Úrsula não estava ainda levantada, Helena não lhe ocultou o passeio. O dia correu triste e solitário, como segue em tez, sem embargo da companhia que iam fazer as 2 senhoras as pessoas mais íntimas. Mendonça, a quem Estácio as recomendara, era ali pontual, conseguia disfarçar um pouco as saudades do moço ausente. O padre Melchior prolongava visitas cotidianas. O mesmo sentimento ligava a todas as pessoas. O mesmo era, e não único, porque outro e mais egoísta e pessoal veio ali viçar também. Mendonça sentiu que metade de seu destino estava acabado, e que a outra metade ia começar, mais circunspecta que a primeira. O relógio em que ele viu bater essa hora fatídica, foram os olhos de Helena. Mendonça começava a amar. Estouvado, e não corrupto, atravessar o delírio dos primeiros anos sem perder a flor dos castos afetos, sem sequer haver colhido. Helena sentiu nascer e crescer essa adoração silenciosa, sem parecer que a descobrira. Não animou o mancebo nem o repeliu, redobrou de confiança, dessa confiança que só se dá aos simples familiares,
e que mostra claramente a um namorado a inanidade de suas esperanças. Ao parecer de estranhos, a situação afigurava-se de perfeita concórdia. O coronel-major piscou um dia os olhos ao Dr. Matos, o Dr. Matos proferiu um latetanguizinho. Herbas e ambos foram repartir o pão das conjeturas com a esposa do advogado, senhora. Muito perspicaz nos namoros de salão. A opinião dos três é que o casamento era coisa provável, e talvez certa. Um só obstáculo podia haver, eram os escrúpulos do pai de Mendonça. Esse mesmo obstáculo não existia, porquanto, além das qualidades estimáveis da moça, havia o reconhecimento legal e social, público e doméstico, vá crescendo, observação do Dr. Matos, que 200 e tantas apólices mereciam um cumprimento de chapéu e não davam lugar a 5 minutos de reflexão. As primeiras cartas de Estácio chegaram uma tarde em que as duas senhoras e Mendonça se achavam na varanda, acabado o jantar, bebem 2 últimas gotas de café. Dona Úrsula, depois de pôr em atividade 3 mucamas para lhe irem procurar os óculos, levantou-se e foi ela própria à cata deles, com a sua carta na mão. Helena ficou com a que lhe era dirigida, estava sentada junto a uma das janelas, abriu-a e leu-a para si. Quando esta carta te chegar às mãos, estarei morto, morto de saudades de minha tia e de ti. Nasci para os meus, para minha casa, para os meus livros, os meus hábitos de todos os dias. Nunca o senti tanto como agora que estou longe do que há de mais caro neste mundo. Poucos dias lá vão e já me parecem meses. Que seria se a separação não fosse tão limitada? Na carta que escrevo a titia dou conta da nossa viagem e da saúde de todos. Dona Clara está, na verdade, à beira da morte, mas pode durar ainda alguns dias, e o Dr. Camargo resolveu esperar até dar-lhe os últimos adeuses. A recepção que nos fez a família foi cordialíssima. Há aqui uma cunhada da enferma, um primo, 3 sobrinhos, outros parentes e vários afilhados. O primo é comendador e tenente-coronel, ele e os outros são a gente mais afável do mundo. Os homens da família são influências eleitorais, e quando soube da minha candidatura, ofereceram-me logo os seus serviços, com a cláusula única de que haja prévia recomendação do Rio de Janeiro. Agradeci o favor, com muita abundância d'alma, porque tal candidatura, que não me seduzia nem seduz, não há remédio senão cuidar dela, de modo que o meu nome não padeça a injúria da derrota. Que te parece esta pontazinha de vaidade? Mudemos de assunto, que este me aflige, e não quero filosofar sem ti, que és a minha companheira nestas vadiações de espírito. Aí não te lembrarás talvez, das nossas palestras. Aqui lembra-me tudo. De manhã, dou meu passeio equestre, como lá, de mais que diferença. Quem vai a meu lado é o tenente-coronel, excelente homem, coração de pomba, com o defeito único e enorme de se não chamar Dona Helena do Vale, a minha boa Helena, que lá está na corte, a divertir-se sem seu irmão. Ele fala de tudo e muito, do café, do governo, das eleições, dos escravos, dos impostos. Eu ouço, que é o menos que posso fazer, e deixo-o ir sem interrupção. Às vezes, como que desconfiado, recolhe-se ao silêncio, que eu ato fio da conversa e ele encarrega-se de desenrolar o novelo. Tão pouca coisa o faz feliz. Já cacei uma vez, confesso-te que é o que me pode distrair um pouco. Pensava ter perdido o costume, mas não perdi. A modéstia impede-me dizer mais. A fazenda é vasta e a casa excelente. Não te direi que gosto da vida agrícola, não gosto, não me dou com ela. Mas viver num recanto como este, a 2 passos do mato, a tantas léguas da rua do ouvidor, isso creio que se dá com a minha índole. Consultaremos titia. Eu não sei o que é amar o tumulto exterior, acho que é dispersar a alma e crestar a flor dos sentimentos. Nasci para monge, e creio que também para déspota, porque estou a planear uma vida ignorada e deserta, sem consultar tuas preferências. Sou um Cromwell com tendências de frade, ou, por dizer tudo numa só palavra, sou um Lutero, muito inferior. Pobre Helena. Já lá vão 4 páginas só a falar de mim. Vejamos o que tens feito. Andas muito triste? Passeias? Leis? Jogas? Tocas?
Conta-me a tua vida o mais miudamente que puderes, conta-me a vida de todos. Não me escondas nada se, por exemplo, ao abrir um livro ou tocar uma tecla do piano, pensares em mim, escreve isso mesmo, marcando o dia e até a hora, se puder ser. E depois dou-te o direito de perguntar onde ficou a minha gravidade, e responderei que há uma puerilidade séria, e que os extremos se tocam. Quando assim não seja, a culpa é do céu, que me não deu uma irmã criança, agora é preciso que comecemos pela primeira fase da vida. Deixei muito recomendado ao Mendonça que fosse à nossa casa com frequência. Não sei se ele se terá lembrado e cumprido a promessa que me fez. Se não tiver cumprido, hás de mandar-lhe dizer que eu o detesto e abomino, que ele é o maior traidor que o céu cobre, que tudo fica acabado entre mim e ele, que a amizade é um culto, etc. Dize o que te parecer e pelo modo que te é usual. Lembro-me de ti a propósito de tudo. Hoje de tarde, por exemplo, o terreiro oferecia um aspecto bonito e característico. Se ela estivesse aqui, disse comigo, faria um magnífico desenho. Peguei de um lápis que trouxe, meia folha de papel, e quis reproduzir o panorama. Escrevi um problema algébrico. Foi um conselho que me deu o lápis: ninguém se meta a fazer aquilo que ignora. Eu ignorava o que era estar ausente da família, por que motivo me determinei a tentá-lo? Interrompi esta carta para receber o Dr. Frois, que é o médico de Dona Clara, e veio ao meu quarto para me dizer que o estado da doente é perdido, que a morte é certa, mas que a vida pode prolongar-se ainda por muitos dias. Vê que perspectiva. Estou com raiva de mim. Mesmo, esses últimos dias da enferma pesam sobre mim como se for o punho fechado do destino. Se a morte é certa, por que viver alguns dias mais? E é vida isso, ou é morrer aos goles, sem consciência do que se perde nem do que se vai ganhar? Está decidido, posso ir daqui a 6 dias ou daqui a um mês. Será o que Deus quiser. Manda-me, entretanto, alguns livros. No meu quarto só achei um manual de medicina prática. Manda-me alguma coisa que me faça lembrar o Andaraí. Tira da estante 8 ou 10 volumes, a tua escolha. Manda também algum trabalho de agulha teu, quero mostrá-lo à cunhada de Dona Clara, a quem gabei muito os teus talentos. Se puderes desenhar alguma coisa, à pressa, o tanque, a varanda ou qualquer outro lugar, faze-o, e manda com o resto. Escreve-me longamente, conta-me tudo o que houver interessante, fala-me de ti, que é o meio de consolar minhas saudades, que são imensas, imensas como este amor que tenho à minha família toda. Vou fazer por voltar breve. Adeus, minha boa Helena, adeus, minha vida, adeus, ó mais bela e doce de todas as irmãs. P. S. Reli a carta, e fiquei envergonhado do trecho a respeito da vida da doente. Perdoa-me a ferocidade, e leva-a em conta da solidão.